essa discussão, essa audiência pública, para que nós possamos aí discutir esse processo de privatização da Ceron, que está querendo ser vendido a um preço irrisório de R$50 mil. Então é uma grande preocupação que nós temos quanto a isso. Queremos também desejar aí as boas-vindas ao Kelvin, sempre está nos apoiando aqui, né? Kelvin, representante do MAB, o Nailô, um grande companheiro aí na luta contra a privatização, não só da Ceron, como do setor elétrico, e também o Leomir, diretor do Movimento do Pequeno Agricultor, aqui no estado de Rondônia. Vamos fazer uma breve explanação sobre esse processo de privatização do setor elétrico, principalmente a nossa Ceron, as Centrais Elétricas de Rondônia. Fazendo um breve histórico do setor elétrico brasileiro, a indústria de energia, aí lá ainda no século XIX, era amplamente controlada pelas empresas estrangeiras. Em meados aí no início do século XX, aí no decorrer do século XX, ela passou a mão de empresas brasileiras e empresas estatais brasileiras, né? Quando nós vimos lá na década de 90, houve um grande processo de privatização do setor elétrico no governo Fernando Collor, iniciado no Fernando Collor e depois dado continuidade com o Fernando Henrique Cardoso. Aí muitas pessoas perguntam, e será que melhorou todo esse processo, toda a distribuição de energia? O que nós vimos ao longo do caminho aí com esse processo de privatização? Nós sabemos que no início de 2000, 2001, nós tivemos um grande blackout no país, né, um grande racionamento. O país passou praticamente aí 2 anos tendo que racionar por falta de investimento no setor elétrico, basicamente, pela privatização que houve, onde a iniciativa privada não realizou investimentos necessários para a ampliação do setor elétrico. São dos pontos, a alegação para a desestatização não é do setor elétrico, mas também de outros ramos de atividade econômica, né? Assim como apresentada hoje, foi que, a exemplo do governo de Margaret Thatcher, da Inglaterra, é necessário adotar a política de Estado mínimo. Só algumas atividades permaneceriam a ser exercidas pelo governo. Isso provou, ao longo do tempo, que está totalmente errado. Nós vemos hoje, inclusive na Inglaterra, as empresas que foram privatizadas sendo novamente devolvidas ao Estado, o que aconteceu com algumas empresas do setor elétrico brasileiro, né? Desde o governo Sarney, em 1985, tivemos sobre o mesmo argumento, privatização de setores de mineração, indústria de siderurgia, estradas federais, as telecomunicações, portos, aeroportos, a maioria das distribuidoras de energia elétrica, e ninguém sabe afirmar para onde foram os bilhões de recursos adquiridos, né, com tais privatizações. Lembramos o caso da Vale, que foi vendido a aproximadamente 4 bilhões de reais, e que o governo faz ampla campanha de sucesso, né, ela como exemplo de sucesso de privatização, e hoje é uma empresa que deve mais de 80 bilhões de reais de tributos. Então a gente olha, da onde que está esse sucesso de privatização, com essas empresas devendo bilhões ao Estado. Só para a gente fazer algumas comparações nas empresas que foram privatizadas e as empresas hoje estatais. A exemplo da Ampla, que atende a Grande Rio de Janeiro, fora a capital, nós temos uma degradação do serviço, de realização do serviço que acontece na sua região. 27% das reclamações estão relacionadas a nível de tensão de fornecimento e 28% das reclamações estão relacionadas à variação do consumo. Dando um outro exemplo de outra empresa, uma outra empresa privada, que é a Celpa, no Pará, 15% das reclamações estão relacionadas a erro de leitura, gerado pela desconfiança do consumidor na concessionária, principalmente pela grande elevação do preço da energia, que aumentou em um curto espaço de tempo em mais de 150%. 17% das reclamações estão relacionadas à variação do consumo, consequência do desequilíbrio orçamentário dos consumidores, não permitindo planejamento dos gastos com energia elétrica. CADO, numa grande revista de administração, pesquisadores de uma universidade canadense e também de um profissional, superintendente das Centrais Elétricas Brasileiras, eles fizeram análise da privatização do setor de distribuição de energia do Nordeste, de 98, onde iniciou a privatização, até 2007, pegaram um horizonte de 10 anos. E o título do artigo deles é Privatização, bom ou ruim? Lições do setor de distribuição de energia elétrica do Nordeste brasileiro. Isso é uma revista científica, então tem um cunho muito mais acadêmico, que eles trazem muito mais embasamento técnico para a discussão.
E na conclusão eles relatam: observou-se que os indicadores financeiros das distribuidoras privatizadas melhoraram em relação às da públicas, gerando mais valor para os seus acionistas. No entanto, não há evidência de que a privatização impactou na melhoria dos indicadores técnicos da qualidade de serviço. Aquilo que nós sempre falamos: privatizar a energia, privatizar a Eletrobras Distribuição Rondônia, a nossa Ceron, que é uma empresa pública, uma empresa do patrimônio do povo de Rondônia. Se privatizar, a energia vai aumentar. O retorno que vai ter, o consumidor não vai ter retorno nenhum. Quem vai ter retorno são os acionistas. Isso foi apresentado por pesquisadores acadêmicos, inclusive de uma renomada universidade canadense, né? Então é importante ressaltar isso aqui: não é nenhum veículo de comunicação, seja de direita, de esquerda ou de centro. Isso aqui é uma pesquisa acadêmica de instituições renomadas mundial. Nós vemos aí as empresas que foram privatizadas, teve precarização do seu serviço. A curto prazo nós vimos aí o que aconteceu com a Celg. A Celg foi privatizada em março do ano passado, foi precarizado o serviço inclusive na capital, em Goiânia, então isso é uma grande preocupação que a gente tem. A transferência das ações pelo irrisório preço de R$50 mil, uma empresa com volume financeiro que é movimentada ao ano de 1 bilhão e 500 milhões, sendo vendida por R$50 mil, isso é uma afronta à inteligência da população do estado de Rondônia. A exemplo do programa Luz para Todos, que nos últimos 10 anos investiu R$600 milhões, levando energia a mais de 100 mil domicílios rurais no estado de Rondônia, alavancando a agricultura familiar. E nós sabemos que onde tem iniciativa privada não foi feito um grande volume de investimento, a exemplo da Celpa no Pará, onde nós temos uma baixa densidade de distribuição de energia na zona rural, que traz uma grande preocupação, né, para os pequenos agricultores. Então existe um auto de fração que valores corrigidos deve dar em torno de R$1 bilhão, que a Ceron deve para o governo do estado, e não está sendo discutido no processo de privatização. Então, tanto o Senge como o Sindu traz algumas indagações. Quem nos assegura que não irá acontecer com nossas empresas o mesmo que aconteceu com as adquiridas pelo Grupo Rede, que abandonou as concessões do estado do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, parte de São Paulo, e deixou uma dívida no mercado de 6 bilhões e 200 milhões. Quem vai garantir que não vai acontecer isso com a nossa Ceron? Que a empresa seja vendida, uma empresa da iniciativa privada a assuma e venha mais para frente abandonar a empresa com um rombo bilionário. Será que, exemplo de privatizações anteriores, esse grupo não vai ter uma linha de crédito junto ao BNDES para financiar compras e investimento, enquanto não se tem crédito para habitação, saneamento, etc.? Então são algumas preocupações que nós temos. Será que os poderes constituídos do estado de Rondônia não deixam esse processo, que é de extrema importância para os cidadãos e para as próprias finanças do estado, passar em nenhum questionamento, sem nenhuma indagação, como ficarão os seus potenciais créditos decorrentes do seu auto de infração? Qual vai ser a resposta dada à população pelos agentes públicos do estado quando se constatar os prejuízos para a população e cofre do estado de Rondônia? Então são algumas sugestões que os trabalhadores e os sindicatos trazem então a esta casa: que a Assembleia Legislativa requeira da Secretaria de Finanças do estado de Rondônia informações quanto a providências tomadas para assegurar os potenciais créditos decorrentes dos autos de infração de ICMS lavrado contra a Ceron diante de sua privatização. Que a Assembleia Legislativa do estado de Rondônia, depois de análise de sua assessoria jurídica, estude a possibilidade de, junto com outros poderes, de tomar todas as medidas necessárias para suspender o processo de privatização até que todos os esclarecimentos sobre o processo sejam feitos pelos agentes condutores do processo. E, por fim, que a Assembleia Legislativa do estado de Rondônia, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, busque assegurar, através das medidas legais cabíveis, que o processo de privatização não represente prejuízos para os consumidores do estado de Rondônia, nem represente demissão em massa dos empregados dessa empresa.